Hoje o Papo de Subúrbio vai com um amigo, professor da UFRJ, Luiz Alberto, que vai falar um pouco mais sobre a importância dos cineclubes e dos próprios cinemas de subúrbio, como eles eram fundamentais e um espaço importantíssimo para a formação e para as sociabilidades suburbanas. Vamos lá com o Luiz? Meu nome é Luiz Alberto, sou professor da UFRJ, como muitos de vocês, eu moro no subúrbio. Eu gostaria de aproveitar um pouco dessa nossa conversa, dessa nossa breve conversa, para falar um pouco da importância que os cinemas de bairro tiveram na minha formação. Como muitos de vocês devem saber, a grande maioria dos bairros do subúrbio, eles contaram com salas de exibição, eram chamados cinemas de bairro, né? Foi por aí que se deu o meu primeiro contato com o cinema, ainda adolescente, no início da minha juventude. Um pouco depois, mais ou menos com uns 17 anos, já participando do movimento secundarista, juntamente com colegas e amigos, nós fundamos o Cineclube Edson Luiz. Esse cineclube funcionou lá em Marechal Hermes, ali próximo ao Hospital Carlos Chagas e ao Teatro Armando Gonzaga. Nós funcionamos num anexo de uma igreja que tem ali ao lado, né? Eu já não vou para lá há algumas décadas, mas eu imagino que a igreja ainda exista, né? Então a gente funcionou ali mais ou menos de 79 até 81, 82. Então foi interessante essa experiência no Cineclube, porque além daqueles cinemas, aqueles filmes que circulavam nos bairros, e não eram só filmes americanos, né? Eu entrei em contato, comecei a entrar em contato com os filmes do cinema novo. E dois filmes do cinema novo foram muito importantes para a minha formação, para a minha reavaliação da importância dos cinemas de bairro. É o Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos, conta a história de um compositor, de um sambista, que foi vivido pelo Grande Otelo, e o Assalto ao Trem Pagador, cujo protagonista aliás, a história girava em torno de um personagem, Tião Medonha, que de fato existiu. Ele viveu ali entre Barros Filhos e Costa Barra. Tem um fato curioso que meu pai e meu tio, irmão do meu pai, né, eles conheceram o Tião Medonha, né? Isso é um fato assim, interessante. E com o cinema novo, eu comecei a olhar com mais assim, politizar mais essa questão da importância dos cinemas de subúrbio. A primeira conclusão a que eu cheguei foi que a experiência suburbana, ela cabia na arte. Ela poderia ser tratada na arte sem ser caricatura, né? Como ocorre nessas novelas, onde o suburbano aparece quase sempre como uma caricatura, como um cara que é um personagem para você achar graça dele, né? Ao passo que o cinema novo, ele leva o subúrbio, a experiência do subúrbio, como um problema. Ou seja, aquela experiência suburbana, ela passa a ser examinada pelo prisma da arte. Então isso é um detalhe extremamente interessante. Então, o cinema de bairro, mais a experiência de cineclube no subúrbio, na Zona Oeste, nesse período a que eu mencionei há pouco, 78, 79, 80, 81, pipocaram cineclubes lá na Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande, lá o Nosso, etc., em vários pontos. Então essa experiência é muito importante. Só que, já no início dos anos 80, a Igreja Universal, ela se aproveitou de uma situação, de uma crise econômica do país. Quer dizer, a ditadura já estava chegando, dando seus últimos passos, o país estava numa crise econômica já muito grande, e essas salas de exibição, elas estavam sofrendo com essa crise. Então, a Igreja Universal, ela se aproveitou disso e foi comprando um a um os cinemas de bairro, né? De Santa Cruz, Campo Grande, Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Madureira, Irajá, Vaz Lobo,
Vaz Lobo, nem tanto, acho que não sei se me lembro agora se virou uma igreja, né? Não sei, agora não me lembro, mas várias salas foram compradas pela igreja. Eu me lembro que eu fui morar num Engenho Novo, o Santa Alice foi transformado num templo da Igreja Universal, e logo depois eu fui morar no Grajaú, na rua José Vicente, e o cinema que existia ali na rua, assim, ao lado em frente assim a escola que ainda existe ali, e ao lado tem a Biblioteca Regional do Grajaú. Aquele cinema também foi transformado num templo religioso. Então esse processo foi muito traumático do ponto de vista cultural, porque os cinemas de bairro e um pouco os cineclubes, eles levavam para essas áreas quase sempre desassistidas por salas de espetáculos, museus, etc., levavam cultura, debatiam política, cultura, arte, etc. Então, isso é um processo muito perverso, né? E no lugar dos cinemas, hoje nós temos os templos e o cinema ficou enjaulado no shopping center. Então isso é um processo muito perverso. Então as pessoas que adquiriam a cultura cinematográfica variada e podiam, a partir dessa cultura que elas iam assimilando, ter uma visão mais rica da vida, ou seja, porque a arte ela é mediação. Então a arte ela fornece às pessoas instrumentos de mediação, faz uma leitura mais refinada sobre os problemas do mundo. Então, na medida que você perde isso, o que te resta? Essas pessoas que tinham na sala, nos cinemas de bairro, um ponto de referência da cultura, ele sobra para eles o que? Os templos religiosos. Não estou fazendo nenhum discurso aqui contra a religião, mas o fato é que ao invés de você fazer uma leitura do mundo via arte, você passa a fazer a partir da moral religiosa. E a religião, frequentemente, ela tem uma dificuldade de lidar com a arte. Eu acho que tudo isso que eu acabei de relatar, assim, muito rapidamente, a meu juízo, isso deveria constituir uma matéria de reflexão profunda para nossas atividades culturais no subúrbio. Eu agradeço, Rafael, a oportunidade, deixo aqui um abraço para todos.